essa notícia eu vi na Folha hoje. Na verdade, esse artigo é do dia 5 de setembro. Mas eu realmente coloquei na pauta porque é uma coisa que eu fiquei em choque ao ler. Em choque. E tenho certeza que vocês vão ficar. Em choque. O tamanho da desfaçatez, da hipocrisia, da cara de pau da esquerda internacional. O jornalista norte-americano Arthur Sulzberger, que é presidente do conselho do jornal The New York Times, disse, num artigo que ele escreveu para o Washington Post, está preocupado com a guerra silenciosa contra a liberdade de imprensa nos Estados Unidos, caso Donald Trump volte à presidência, devido aos recentes ataques do ex-presidente direcionados à mídia. No artigo, senta que lá vem a história. No artigo, o publisher, né, o chefão do The New York Times, ele cita como exemplo outros países que passaram por situações semelhantes, como Índia, Hungria e o Brasil. Mas não é por causa do Alexandre de Moraes. É alegando os abusos de poder por parte do presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. O Arthur Sulzberger disse o seguinte sobre Bolsonaro: embora grande parte dos danos que ele causou às tradições democráticas tenha sido revertida, as normas em torno da imprensa livre e da liberdade de expressão permanecem enfraquecidas. Fecho aspas. Toma-lhe! Aí todo mundo achando, o mundo agora sabe que a liberdade de imprensa no Brasil não há. Vem o chefão do jornal de maior circulação dos Estados Unidos, ou um dos, e escreve um trem desse. Olha agora, quem poderá nos defender, Arthur? Ô, Pavinato, ou ele é mal informado sobre o Brasil, ou ele é desonesto intelectualmente, ou ele é um canalha. Simples assim. Os três. Militante. Ou os Desonesto. três. Ou os três. Pave, eu vou fazer uma pequena... Primeiro, eu não me incomodo que um jornal tenha uma linha ideológica. Ele tem o dever de assumir essa linha ideológica, ele pode ter, isso não existe problema. O que ele não pode é ser desonesto intelectualmente. O que este senhor... Veja, o publisher é quem? Ele é o editor-chefe. Ele é o cara que diz qual é a linha editorial de um jornal, o New York Times, inclusive, tinha uma coluna do Lula durante o governo Lula. Não sei se vocês estão lembrados. E é uma coluna que ele nunca escreveu. É isso que é o mais sensacional! Cara, você falou o que eu ia dizer. E, curiosamente, ele considerava isso como uma manifestação do Lula, um texto do Lula, sabendo que o Lula não escreve nem em garunhês. Não escreve em português, ele não sabe escrever. Imagina em inglês. Tá, mas alguém traduzia. Agora a Ju já tá ajudando. Não é que alguém traduzia, no caso alguém, como é que fala? A tradução é do inglês pra cá, pra lá. Aí ele fala assim, Janja, deixa a porta, apresentava abre a versão. A porta, ela fala, já tá abrida. Mas veja. É uma beleza. E ele tinha, aí você encontra este senhor, que com a desonestidade intelectual absoluta, ele coloca a culpa da perseguição à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão no Brasil no Bolsonaro, que não fez nada contra ninguém. O Bolsonaro não acusou... A única coisa que o Bolsonaro fez, trazendo o critério de justiça, é eu não posso dar dinheiro de publicidade desproporcional à pauta de cada um. Eu não posso dar 50%, 60%, 70%, 80% para um determinado canal, se você tem que distribuir para todos. E mesmo assim, eu não vejo lógica em estar distribuindo publicidade pública para jornais, se quiser, que vai buscar a publicidade. Não deveria nem existir. Agora eu entendi a matéria. O problema é financeiro, que o Bolsonaro fechou um pouco as torneirinhas. Não, e também tem aquela coisa... E aí ele tá com medo do Trump fazer a mesma coisa. Porque o que eles têm medo? Claro. Olha a postura. Que a gente diz, eu sou o New York Times. Que é uma porcaria. Eu sou um baluarte dos jornais. Estou lá. Tem meu busto. Aí vem um presidente que fala que eu publico mentira. Isso me ofende, isso me acusa. Prova que é verdade. Aliás, eu acho que esse senhor aqui,
Eu também não sei que mal lhe acomete. Que mal lhe acomete. Mas uma coisa eu sei que ele não tem, que é vergonha. Porque liberdade de expressão, dentro da qual está a liberdade de imprensa, ela admite o contraditório. É que antes, lá atrás, quando não existia rede social, não tinha esse contraditório. Então era só o que elas falavam que circulava. É isso aí. Aí elas escolhiam quem ia falar. Se tinha alguém importante falando alguma coisa, era só ela escolher e ignorar e essa pessoa virava louca. Isso aí. É verdade. É isso mesmo. Pega o Enéas. É verdade. O Enéas é um exemplo disso. É. O Enéas, ninguém dava atenção pro Enéas Carneiro. Por quê? Porque não tinha rede social. Então, a imprensa não escolheria. Primeiro que ele é esteticamente feio. Feio. Né? Não pega bem para a audiência. Segundo que o que ele fala é muito forte. Também não pega bem para a audiência. A forma Então, eu não escolho o Enéas, ele fica falando sozinho, vira um palhaço, e eu escolho os de cueca limpinha. Os de cueca limpinha vêm aqui, o William Bonner. Aí ele escolhia. E como não tinha rede social, né, era a palavra delas. Aí, com o fenômeno da rede social, o povo começa a falar. Na verdade, é a voz do povo que é insuportável. Somos nós, gentalha, que esses barões não gostam. Os barões não gostam da gentalha. É por isso que estão aqui. Então agora ele está com medo do Trump voltar e o Trump bater de frente. Ela publica uma coisa, ele pega e fala, ó, isso é mentira. Mas uma coisa, meu senhor do The New York Times, uma coisa é um presidente que fala, ó, você está publicando mentira, esse jornal não vale nada. Isso é do jogo. Porque isso é do jogo. O que não pode é acontecer que está acontecendo no Brasil. Porque contra-informação é um desmentido ou uma outra opinião. E não tirar de circulação. Então, se o senhor acha que a democracia brasileira está se recuperando porque os canais de comunicação da atualidade estão sendo sonegados ao povo, o senhor é um completo de um imbecil de marca maior, é um estúpido não sei qual tamanho. Porque não dá nem para descrever com a circunferência do globo terrestre.